Então vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. Estou aqui para ser professora de vocês de metodologia científica nessa última etapa do MBA que vocês estão. Etapa crucial, né, de quem já caminhou aí vários dias à noite tendo aula, né, nesse ano de 2025 aí que está um pouco diferente do ano passado, porque agora vocês têm o quê? Ficar livre do TCC e entregar, né, que é o trabalho de conclusão de curso de vocês. Meu nome é Rebeca e eu vou ser professora, né, nesse período, nessas algumas aulas que a gente vai ter, dessas 20 horas. E eu quero que com essa disciplina vocês, primeiro, tirem realmente um tempo para ver as aulas e acompanhar, para ajudar de verdade vocês fazerem o TCC e realmente entregar essa parte, para poder pegar o diploma de vocês e usar, né, ganhar o aumento, ganhar outra posição, tudo que vocês precisam aí, com o que vocês estão almejando, tá? Eu já conheço o professor Rodrigo há muito tempo. Nós somos colegas de trabalho na UFJF. Eu fui professora efetiva lá, concursada, tá? Durante vários anos, quase 5 anos. Eu fiquei lá, quatro, quase cinco. E nós trabalhamos junto na área de operações. Eu já dei aula nessa parte de gestão de projetos, na parte de qualidade, tá? Mas como eu dou aula durante a semana à noite, agora que eu trabalho na UFV, eu não consegui dar aula para vocês durante o período letivo, né? Então eu fiquei com essa disciplina de metodologia. Então eu tenho um longo caminho aí, gente, percorrido, tá? Boa noite, gente. Quem for chegando aí não assusta, não, tá? Eu já coloquei para gravar aqui a aula, eu tô só me apresentando aqui esse primeiro pedaço, tá? Eu não vou abrir assim o chat para ficar lendo, não, mas, tá? Pode deixar registrado aqui se vocês quiserem. Então, tô só me apresentando aqui. Eu tô um pouco rouca, tá, gente? Minha voz não é assim normalmente, não. Vocês desculpem, viu? Espero que dê para entender o que que eu vou falar hoje na aula. Então, eu tenho bastante experiência nessa área de pesquisa, de trabalho, né? Então, depois do mestrado, do doutorado, de várias orientações, a gente tem alguma habilidade para ajudar a condução desse tipo de trabalho. Então, eu fiquei com essa disciplina de metodologia científica e eu espero conseguir ajudar, tá? Para que vocês desloquem essa questão aí do MBA e vocês possam entregar rapidamente essa última parte. Vocês vão ver que, assim, muita gente fica receosa com esse último pedaço, que é a entrega do trabalho de conclusão de curso, mas eu já adianto que não fiquem assim, não precisa ficar assim, tá? Se vocês já graduaram, já passaram o pior, agora é mais tranquilo. A gente vai relembrar algumas coisas, tá? E eu espero que fique mais claro para vocês essa condução, que vocês lembrem um pouquinho daquilo que vocês já viram sobre isso também, tá? Então vamos lá. Eu deixei esse material, né, para quem chegou depois, aí eu deixei o material da aula de hoje e vou deixar o das próximas aulas todos no Classroom, que vocês têm acesso. Então, eu peço que vocês depois verifiquem se vocês estão conseguindo acessar o material, se tem tudo disponível lá para vocês, tá? Inclusive o link das nossas aulas, eu já deixei todos lá, porque como eu agendei no Zoom, então tem um link para cada aula, e eles já estão lá também no Classroom, tá? Então a gente vai acompanhar tudo lá, inclusive as atividades que nós vamos fazer aqui na aula síncrona, tá? Então, se por acaso um dia você não puder, tá? Aquela atividade vai ficar lá e ela compõe pontos, igual a gente vai ver aqui na distribuição de pontos, tá bom? Então, eu peço que vocês, assim, de alguma maneira acessem ali para ter também acesso ao conteúdo e eu acho que vocês vão precisar do conteúdo para conseguir terminar o TCC. Então, é uma coisa que vocês têm que baixar mesmo, ter bem mastigado aí para vocês usarem depois, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa disciplina, gente? Vamos lá, né? Ela existe por um motivo nesse MBA de projetos. Aí pega a disciplina de metodologia científica, tem nada a ver com projetos, né? Vocês podem achar que não tem nada a ver, mas tem um pouquinho a ver com o projeto, sim, tá? Vou mostrar para vocês algumas coisas a ver. E tem a ver com o que vocês têm que entregar no final, né, gente? Que é exigido para vocês pegarem o diploma de vocês aí, que é o trabalho de conclusão de curso que a gente chama de TCC, para facilitar aí, né? Então, toda vez que eu falar TCC, é o trabalho de conclusão de curso, que tem um formato específico para vocês entregarem, tá? Então, quais são os nossos objetivos aí dessa disciplina, tá? O que que é o escopo dela, o objetivo? Propiciar ao aluno conhecimento necessário para a elaboração de um trabalho científico. Então, ó, de forma geral, tá? A gente vai ver
que é um trabalho científico, já com foco no que vocês vão ter que entregar, mas de forma que vocês entendam também de modo geral. De modo que você conheça a estrutura de um trabalho científico, a sua problematização, o desenvolvimento, ou seja, o que que tem que ter ali dentro, a metodologia, que é muito importante, e os demais conteúdos pertinentes até a finalização de um trabalho dessa natureza. Então, olha só, gente, tem tudo para vocês acabarem esse TCC, hein? Então, vamos focar nessa disciplina que está no finalzinho aí. Eu sei que assim, o gás já vai diminuindo, né? Já viu tudo que tinha que aprender sobre projetos, mas vamos pegar essa última parte aqui com afinco para usar a disciplina para acabar, tá? O que é aquilo que precisa fazer, que esse que é o intuito mesmo, ela tá no final, tá, gente? Então, os objetivos são esses. Vamos ver aí, depois vocês vão me falar, tá, gente? No final, se cumpriu esses objetivos aí, tá? E qual que é a nossa programação de aulas? Eu sempre coloco, gente, bem separadinho, o que que a gente vai ver em cada aula, tá? E para dividir também o conteúdo das aulas e ter uma ordem de coisas que seja fácil de vocês irem assimilando, tá? Então, essa é a primeira aula que nós vamos ter de metodologia científica. Então, ela é a primeira aula que vai dar aquela noção, assim, geral do que é, quais são as coisas necessárias para ter um trabalho científico, o que seria esse trabalho de conclusão de curso, quais são essas partes. Então, ela é uma entrada, uma introdução nesse mundo, essa aula de hoje. Ela é uma aula, vai ser mais teórica que as outras, mas também vai ter uma parte prática. Mas ainda assim, eu preciso que vocês entendam um pouco a ligação de uma coisa com a outra. Porque se vocês pegarem assim o porquê de uma coisa e da outra, vai ser mais fácil de entender na hora de fazer o próprio trabalho de vocês, tá? Então, essa matéria no dia de hoje, eu vou falar um pouco sobre a importância da metodologia científica, porque ela existe, né? E ela é tão usada hoje em todas as áreas. Ela não é usada só para fazer trabalho de conclusão de curso, não, tá, gente? Ela é muito usada em várias áreas. Talvez vocês usem muitas coisas relacionadas à metodologia científica, mas não escrevam um trabalho científico, então vocês não sabem disso. Mas vocês utilizam todo o quê? O método científico para fazer as coisas no dia a dia, principalmente nos projetos. Então, se vocês conseguirem fazer a conexão de uma coisa com a outra, vai ser muito bom, tá? Então, hoje também nós vamos ver os principais conceitos, os tipos de pesquisa e a estrutura de um trabalho acadêmico. E aí, nessa estrutura, gente, eu já vou falar um pouco mais do trabalho de conclusão de curso que vocês têm que entregar, tá? No formato exigido para vocês. Então, bem direcionado naquilo que vocês precisam mesmo, nada mais, nada menos. Tá bom? Para a gente entender toda essa lógica aí, que é bem sucinto, vocês vão ver. Mas mesmo assim tem que dar conta de entregar tudo aquilo que é exigido, tá? Então essa vai ser a nossa aula de hoje e já tem os assuntos das próximas aulas. E a gente vai ver na aula de hoje, vai ser o globalzão, a gente vai acabar entrando um pouquinho esses assuntos aí das próximas aulas. Mas aí eu não vou explicar tanto, porque a gente vai ter um assunto só para isso, tá? Numa próxima aula. Então, depois a gente vai ver como escolher um tema, olha só, e fazer uma revisão bibliográfica, como definir a metodologia em si, tá? Porque a metodologia científica, ela é uma parte do trabalho científico e existe um pedaço do TCC que diz respeito à metodologia. Então, são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Então, a gente vai ver exatamente como usar isso no trabalho de vocês também. Depois a gente vai ver os métodos de coleta e análise de dados e a interpretação e conclusão daquilo que você encontrou, como fazer isso também, tá? Como auxiliar vocês a fazerem isso, de modo que vocês consigam mostrar realmente aquilo que vocês fizeram. Porque muitas vezes acontece o aluno fazer um bom trabalho e não conseguir pegar aquelas partes que são mais importantes. Então, vai ser para isso também. E sempre trazendo exemplos, tá, gente, que são muito importantes para nós. E, inclusive, vou pedir a colaboração de vocês desde hoje, que a gente já comece a usar exemplos do que aquilo que vocês mesmos vão usar também, tá? No momento oportuno, eu vou falar sobre isso. E aí, na última aula nossa, nós vamos falar sobre ética, plágio e o uso da inteligência artificial para elaboração do TCC. Ô, gente, antigamente a gente dava essa aula de metodologia de pesquisa, o que a gente mais tinha que os alunos fazer é copiar coisas do Google.
Hoje em dia a gente já tem inteligência artificial, então mudou um pouquinho, né? E eu sei que todo mundo fica tentado ali em usar a inteligência artificial para fazer o TCC, se livrar dessa parte. Mas tem jeito de usar beneficamente, tá? A inteligência artificial. Não precisa não usar, mas tem que saber usar, né, gente? A inteligência artificial como ferramenta de auxílio e não fazer o TCC para vocês, tá? E aí, tem uma parte também na última aula para elaboração do esboço do trabalho final. E é o trabalho final desta disciplina. O que que será que é, hein, gente? O que vocês acham? Então, nós vamos passar por tudo isso, tá? Passo a passo, cada parte no seu devido lugar. E vocês vão ver, gente, que nós não vamos ter a aula nesta quinta-feira agora, né? Depois de amanhã. Então, essa data ela foi realocada para outra terça-feira, no dia 25. Porque eu vou ter um compromisso na quinta-feira à noite e coincidiu de ser a data que já tinha marcado esse MBA. Eu pedi o Rodrigo para fazer essa alteração. Então, só para vocês ficarem cientes que nessa quinta-feira não vai haver a aula, ela vai ser reposta no dia 25, ainda antes do carnaval, tá, gente? Então, vocês não precisam ficar muito bravo, não. Tá bom? Então, fica aqui a nossa programação das aulas. E aí, gente, tem a distribuição de pontos. O que acontece, né? Nós, professores, também temos que dar pontos para aquilo que é feito na nossa aula, né? Uma forma de avaliar e a participação dos alunos é exigido também pelo próprio MBA. Então, eu fiz uma divisão de pontos aqui, tá? Que diz respeito àquilo que tem que ser entregue. Então, olha só, nós vamos dividir esses pontos em três partes, tá? E eu peço que vocês prestem atenção aí. É o seguinte, atividades em sala seria a primeira parte. O que é essa atividade em sala? São essas atividades que nós vamos fazer durante as aulas síncronas, tá? Então, durante aqui a aula, eu vou dividir vocês em salas ali, né? Em salas diferentes para vocês fazerem atividade em grupo, tá? Está valendo essa pontuação. Só que tem dias que nós vamos ter uma atividade, tem dia que vai ser duas, pode ser que tem dia que seja mais de duas. Só que o que acontece? Vai, aquele dia, as atividades que foram feitas vão valer 15 pontos. Então, se foi feita uma atividade, essa uma atividade vai valer 15. Se foi feita duas, cada uma vai valer 7,5. Se foi feita três, cada uma vai valer 5 pontos. Tá? Então, de forma que no dia, aquilo que for feito na aula vai valer 15 pontos. Tá bom? E aí tem 10 pontos de participação e frequência, que são pontos, né, de quem está mais assíduo, faz as atividades, tá? É um ponto mais para constar aí. E o último, que é o mais importante para vocês, eu acho, que é o quê? Aquela forcinha para vocês fazerem o trabalho que vocês têm que entregar dentro do MBA, que é um trabalho final desta disciplina, que é o quê? O esboço do TCC que vocês têm que entregar. Esse esboço pode ter uma qualidade melhor ou pior, dependendo do quê? Da habilidade que vocês vão ter e da dedicação em ir acompanhando as aulas sobre metodologia científica. Que aí vocês podem adiantar essa parte do TCC de vocês muito e tirar dúvidas aqui na aula em alguns momentos. Então vocês podem, né, já sair com uma boa parte já pronta. E essa entrega desse esboço, desse início aí, que pode estar mais ou menos terminado, vai valer 30 pontos e vai ter um tempo na última aula nossa também para falar sobre isso, para tirar mais dúvidas, tá? Para conversar um pouco sobre isso. Vocês vão ver que a nossa disciplina ela está dividida em partes, exatamente para a gente ir fazendo essas partes do TCC também, trabalhando cada uma dessas partes, para vocês tentarem sozinhos também irem fazendo cada um de vocês, tá? Na medida do possível. Então, fica aí também esse trabalho final de 30 pontos, já sabendo que vocês também vão ter que entregar ele de qualquer maneira, tá? Depois da disciplina, para terminar o curso mas aqui na disciplina também para forçar vocês a usarem mesmo a disciplina para alguma coisa, tá bom? Então espero que vocês usem, de verdade. Vamos lá então. Vocês estão no MBA de gestão de projetos. Vocês tiveram aula desse tanto de coisa aí, gente. Mais alguma coisa, verdade ou não foi? Então, teve aula de integração de tudo isso, teve aula separada de partes interessadas, escopo e qualidade, que é junto, riscos, aquisições, comunicação. Vocês passaram por várias coisas que dizem respeito ao quê? À gestão de projetos.
E uma coisa que eu não posso deixar de cobrar de vocês é que tudo que a gente for pensar no TCC tem que ser dentro da área de gestão de projetos. Então tem que ter a ver com alguma coisa que vocês estão fazendo dentro do curso. Tá? Então, uma matéria que vocês têm mais afinidade, uma situação que vocês vivenciam no dia a dia, alguma coisa que chamou atenção que você viu aqui nas aulas, mas não ficou muito claro. Qualquer coisa, gente, que chame a atenção de vocês, tá? Para que vocês consigam achar um problema de pesquisa, um assunto para vocês pesquisarem e escrever o TCC, vai ser muito importante. Então, agora vocês tiveram uma pausa grande aí das matérias. Então, vocês estão com essa disciplina meio isolada no meio do nada aí em fevereiro, que é logo essa disciplina que não é sobre gestão de projetos, mas aí eu vou forçar vocês a lembrarem algumas coisas também que vocês viram nas outras disciplinas, para a gente poder utilizar também essas coisas para vocês montarem o TCC de vocês, tá bom? Isso, que é aplicar inclusão na gestão de projeto. Muito legal, é um assunto muito interessante, viu, Thiago? Aí tudo que diz respeito, tá? A gente vai ver que tem espaço, tá, gente, para coisas mais práticas e coisas mais teóricas. A gente vai ver que existe essa possibilidade, nem tudo precisa ser 100% aplicado dentro da empresa de vocês e tal. Aí vocês vão ver que existe a possibilidade de vocês fazerem de um jeito mais prático ou não, tá? No momento aqui que a gente vai passar nessa parte aqui no nosso conteúdo, tá? Não sei, não me lembro se é nessa aula ou se é na próxima. Mas para vocês saberem que assim, vocês têm escolha, tá? Então vocês não são obrigados, nossa, vou ter que ficar lendo um milhão de coisas, vou ter que inventar isso aqui, vou ter que aprender esse negócio de cabo a rabo. Não é esse o intuito, tá, gente? O intuito é vocês mostrarem que compreenderam alguma coisa na área de gestão de projetos que pode ser vista num contexto que pode ser único de uma empresa só que vocês trabalham, de um conjunto de empresas ou de um conjunto de pessoas que vivenciam aquilo, tá? Então, o tema é o de interesse de vocês. A gente vai moldar ele de acordo com o que vocês querem tirar desse tema, tá bom? Então é importante vocês já irem trabalhando esse assunto aí na cabeça de vocês, que é o quê? Qual é o assunto que eu quero? Tipo assim, eu gosto da área financeira, tá? Então na parte de orçamento de projetos. Então, na minha empresa tem dificuldade, o projeto sempre sai do orçamento. Então, vamos pesquisar por que que isso acontece? O que que é feito hoje que isso dá errado? Sabe? Então, assim, tem como a gente melhorar a forma de escrever o trabalho de conclusão de curso com coisas que sejam mais familiarizadas. Não precisa ser coisa de outro planeta, não. Tá? Eu, inclusive, peço que não seja, para ser coisas que vocês tenham interesse de acabar mais rapidamente, tá? A gente vai ver que tem trabalhos que facilitam isso daí, tá bom? Então você vai ficar na dúvida aqui primeiro, então eu vou deixar vocês no ar aí com isso, tá, gente? Pega de novo aí todas as matérias que vocês fizeram, vai dar uma passadinha na cabeça, os conteúdos que vocês já viram, vê aí qual dessas áreas de projetos que agradam mais, tá bom? Para vocês poderem, então, é, irem começando o TCC de vocês, tá? Então vamos lá. Tudo bem, eu já estou falando assim, né, que vocês têm que entregar o TCC. Isso aí já era muito importante, né, ter a disciplina de metodologia científica. Eu acho, né, gente? Não sei se vocês acham, não. Mas assim, eu acho que já era importante. Mas qual que é a importância da metodologia científica na gestão de projetos? Que eu disse que tem a ver, né? Eu disse que ela pode ajudar. Então a gente vai ver por que que ela pode ajudar. Então, primeiro, um projeto, ele normalmente é uma coisa o quê? Estruturada. E ele é pensado que é de um início até um fim, com um objetivo específico. Ele é diferente do processo, igual vocês já viram aí, que eu tenho certeza que algum professor explicou a diferença de projeto e processo, né? Então você tem aquele final, aquilo que você tem que entregar com todas aquelas diretrizes dentro de um determinado escopo. Isso, gente, é uma coisa que a gente tem na metodologia científica. A gente estuda alguma coisa daqui até ali, num determinado espaço, sobre um determinado assunto.
tá? Querendo uma determinada coisa. Então, essa parte do planejamento estruturado e rigoroso para reduzir erros e melhorar os resultados, a gente tem na metodologia científica e a gente usa metodologias para conseguir isso na gestão de projetos, tá? Então, a gente usa isso, isso é feito. Então, existe essa possibilidade. Outra coisa, na tomada de decisão. Quando a gente toma decisão, seja dentro do contexto de projetos ou não, nós precisamos o quê? De dados confiáveis. E esses dados confiáveis, eles surgem de alguma coisa que foi feita dentro de um protocolo, vamos falar assim, que segue o quê? Uma metodologia, provavelmente bem científica, conforme um método que a gente vai ver vários aqui. Então, para reduzir a margem de o risco ser, né, maior e aumentar as chances de sucesso do projeto também. Então, você leva em consideração várias coisas. Pensa, vai começar um projeto. Você já tem condições de saber aquelas coisas que vão impactar mais no risco dele. Como que você sabe disso? Porque já tiveram pessoas que já viveram aquela situação e já deixaram isso registrado em algum lugar. Nós temos guias de diretrizes para fazer as coisas, igual o PMBOK que vocês usaram. Então, olha só, existe esses guias, essas coisas, para ajudar também nessa tomada de decisão e ter dados o quê? Confiáveis, né? Então, você sabe que quando você vai planejar alguma coisa num cronograma, você tem que pensar no orçamento. Por quê? Porque você já sabe que essas duas coisas estão relacionadas. Então, isso está interligado também. Outra coisa, a identificação e solução de problemas. Gente, gerenciar projetos. Acontece problema, gente? Ou de vocês não acontece, não? Ei? Fala a verdade. Vamos ver. Vou falar algumas coisas. Vocês abrem o microfone e falar O também tempo pra gente. inteiro. O tempo Problema inteiro. acontece o tempo inteiro. É, parece até que não planejou, né? O que é que acontece, gente? Que a gente planeja o negócio? Não é não? A gente tem que ficar sempre o quê? Desembolando as coisas todo dia, né, Lisiane? Exatamente, toda hora acontece. Por quê? Porque por mais que a gente planeje, existem coisas que vão sair do quê? Daquilo que estava na nossa. Tudo dando errado como planejado, exatamente. Tem essa brincadeira, né? Gestão de projetos, falar isso. Mas, assim, até o que está dando errado dentro do planejado, a gente já tem uma ideia que aquilo pode acontecer. Porque normalmente o que acontece de errado, a gente já tem uma expectativa ali de que não vai acontecer, mas pode acontecer. Então, raramente acontece aquelas coisas que você nunca pensou que fosse acontecer, tá? Então, assim, existe essa identificação de problemas e solução desses problemas, a gente usa com várias coisas que a gente já tem experiência, então a gente usa, né, as coisas que já aconteceram nos outros projetos. Então, você começa um projeto agora, né? Você vai reformar seu apartamento, né, gente? Fazer um projeto ou um TCC. Você vai pensar, por exemplo, da outra vez que você fez o TCC lá na graduação, os perrengues que você passou, você fala, ah, não, dessa vez não vou passar, não. Dessa vez vou ser mais esperto. Dessa vez vou prestar atenção na aula de metodologia. Hein, gente? Ninguém presta atenção na aula de metodologia. Então, vai usar isso de uma certa forma, tá? Então, você já tem, assim, um arcabouço teórico aí para te ajudar a sanar esses problemas que aparecem. Dificilmente você está sempre inventando a roda. Normalmente você está andando na roda que os outros já inventaram antes, tá? Depois, a avaliação de resultados e aprendizado contínuo. Isso é uma coisa da gestão de projetos também, né, gente? Você já até deixa isso como experiência para as próximas vezes que você for gerenciar um projeto, né? Compartilhar experiências anteriores. Então, você usa também essa metodologia. Inovação e melhoria contínua. Inovação, gente, está em alta, né? Vamos falar assim, se tiver um MBA, uma especialização, um mestrado, uma graduação, que o professor de todas as matérias não vai te falar de inovação, aí tá com problema, né, gente? Eu vou perguntar para vocês, eu duvido que vocês vão falar que teve algum professor que não falou nada de inovação. E se teve, vocês ficaram, gente, mas não tem nada de novo nesse negócio, não? Por quê? A inovação é uma coisa que extrapola aquilo que já foi feito e utiliza talvez de formas diferentes aquilo que já foi feito.
E a metodologia científica, ela faz isso com as coisas. Então, ela tenta usar um método que talvez não é para aquela coisa específica para você fazer aquilo. Então, ela tenta coisas diferentes, tá? Então, adaptar novas demandas aí. Então, você tem novas tecnologias, por exemplo, aparecendo o tempo todo. Você vai fazer testes com essa nova tecnologia, tipo com a inteligência artificial, hein, gente? Vou tentar melhorar meu trabalho, tá? Aumentar minha eficiência produtiva lá no meu projeto. Vou usar IA. Agora, o meu chat GPT vai ser o quê? Meu guia, vai me ajudar. Aí você vai o quê? Fazendo uma experiência com o uso daquele chat, não é verdade, gente? Aí você vai vendo o quê? Quando você pergunta de um jeito, a resposta é melhor. Se você não pergunta de outro jeito, a resposta fica meio inexata. Então você já começa o quê? Ter experiências e como adaptar aquilo ali também na sua realidade. Tá? Isso tá dentro do método científico. Você não sabe não, mas você está usando, tá? E redução de erros e falhas, né? Poder minimizar erros ao longo do ciclo de vida de um projeto, desde o início até o fim, principalmente adequando tudo e tentando focar tudo dentro do escopo, que já foi o quê? Previamente configurado, que não pode ficar mudando, né, gente? O escopo foi colocado, é escopo o quê? Seguido. Não é isso, gente? No TCC também, tá? Você começa achando que é um assunto de um jeito, tal, tal, fechou aquilo. Ah, mas eu achei interessante, não sei o que, não, meu filho, esquece. Segue aquilo que você falou antes, tá? Então, ó, o corte das coisas, é o específico, tá bom? Tudo isso a gente vai ver que tem a ver com a metodologia científica dentro da gestão de projetos, porque tudo que segue um protocolo, um passo a passo, que utiliza ferramentas, que tem métodos para te ajudar, você está usando a metodologia científica, mesmo que não tenha esse nome, tá? Então, só de vocês terem usado o PMBOK, vocês já usaram a metodologia científica também, tá? Porque ele é o quê? Um padrão, vamos falar assim, o padrão ouro, né, de gestão de projetos. Então, ele é uma estrutura que foi vista por várias pessoas que gerenciam projetos e pegaram coisas que são importantes, coincidentemente, em todos os projetos. E aí foi feito o manual. Então, para vocês verem como que veio da experiência uma forma sistemática que foi sendo deixado para todo mundo ter o conhecimento e depois fica mais fácil a vida. Você, quero fazer um negócio de projeto, gerenciar projeto, trabalhar com projeto, sem nada. Aí você vai pegar lá aquela estrutura, e vai começar a saber alguma coisa. Então, já é um bom ponto de partida, tá, gente? Então, assim, tem importância, tá, gente? Vocês vão ver que, assim, não é do nada, não. E aí, antes disso, eu fiz até uma enquete aqui que eu queria saber, gente. Vou perguntar isso aqui para vocês. Qual que foi o último contato de vocês com a metodologia científica? Ah, eu até perguntei, eu não sei quem que vai responder o que não, tá, gente? Eu quero só que vocês respondam aí para eu ver. Se foi só no TCC, se não lembra, não tem a menor ideia. Se já participou de alguma coisa aí de pesquisa e trabalho acadêmico, ou se já fez outra especialização, tá? Só para eu ter uma ideia, assim, da distância que vocês estão de todos esses assuntos que nós vamos ver aqui, tá, gente? Ah, beleza. Então, a maioria fez na graduação, né? E aí pode ser que já tenha um tempinho, né, gente? Não conheço vocês, não vou gastar aquele tempo de aula com apresentação, né? Porque eu acho que isso aí vocês já devem ter passado umas 10 vezes com outros professores. E para a gente aqui não tem tanta importância essa apresentação, não, porque o que vai importar mais para mim é o quê? Como vocês vão fazer o TCC de vocês, tá? Então aí eu vou conhecendo vocês aí pelos assuntos, depois pelas coisas que nós fomos discutindo, tá? Então aí tem algumas pessoas que já fizeram outros MBAs também, já participou em outros trabalhos acadêmicos, né? Então todo mundo tem uma lembrança sobre isso, né? Aí eu não vou nem perguntar se foi boa, se foi ruim, gente. Que muita gente não gosta, não. Mas é bom para eu saber, tá? Que todo mundo tem uma boa ideia aí do que é essa parte. Então vamos lá. Tem uma parte pequena, tá, da aula de hoje, gente, que eu falo muito, né? Vocês já repararam, né? Bastante. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre como que surgiu essa ideia da metodologia científica, tá? E em que contexto que ela está. Primeiro, que a gente tem uma coisa maior.
que é a ciência, tá? A ciência de modo geral. Lembra quando vocês eram pequenos, estudava ciências? E aí falava sobre vários fenômenos, tá? E aí era fenômenos sociais e da natureza, tá? Que é um conjunto de conhecimentos sistemáticos dessas duas coisas, natureza e fenômenos sociais, tá? Que é uma busca o quê? Pela verdade objetiva através da observação, da experimentação, validação e utilizando de métodos próprios. Então, olha só, a ciência, ela é essa busca pela verdade das coisas, tá? Então, eu quero saber por que o céu é azul. Então você vai tentar, com todas as coisas que você tem ao seu alcance, entender por que o céu é azul. Então você vai estudar na química lá, todas as reações, você vai estudar na física, a reflexão de luz, você vai estudar para entender aquele contexto e chegar numa resposta, que seria a resposta o quê? Objetiva, tá? E aí, assim, com quanto mais a ciência foi sendo pensada desta maneira aí, mais foram surgindo que métodos próprios para investigar esta ciência. Então, hoje nós temos vários tipos o quê? De ciência, né? Tem a ciência geral e a gente tem o quê? As ciências naturais, né, da natureza, as ciências sociais, então as ciências administrativas, a gente pode ser ciência de tudo quanto é coisa, né? Então, ó, dentro da ciência, a gente vê que ela chega nessa verdade objetiva, que é que ela almeja, dentro de um método. Esse método, ele vem do quê? De uma pesquisa, tá? Então, tudo que a gente tem hoje, que a gente utiliza hoje, que a gente vê escrito aí no Google, qualquer coisa que a gente tem conhecimento hoje, surgiu de algum tipo de pesquisa, algum tipo de coisa, algum tipo de conhecimento que foi repassado. Então, a pesquisa é um processo que é metodológico que visa gerar novos conhecimentos. Então, você nunca começa uma pesquisa para descobrir uma coisa que todo mundo já descobriu, tá? A não ser que você veja que existe uma falha naquilo que foi descoberto. E aí você retoma aquilo de uma outra perspectiva e tenta achar uma nova solução para aquilo ali, tá? Então, essa pesquisa, ela vem de um processo metodológico para gerar novos conhecimentos. Então, olha só, quando a gente fala em pesquisa científica, vocês devem lembrar, pelo menos lá da época do TCC, que todo mundo aí falou que lembra, que fez, que tem o tal do problema de pesquisa, gente. Vocês lembram disso? Que é o tal do problema que dá, tipo, a dor de cabeça em todo aluno. Tá? Porque eu dou aula hoje para mestrado e para aluno de graduação. E o tal do problema não interessa o nível que o aluno está, né? Se é pós-graduado, se é graduado, é sempre um problema mesmo. Por quê? É uma questão que vai nortear tudo aquilo que você vai fazer depois. Pensa se você escolhe errado, gente. Então você tem que entender muito bem essa questão que você quer saber, porque dela vai surgir tudo que você vai usar. Porque às vezes o aluno quer assim, não, eu gosto dessa metodologia. Eu gosto disso aqui, eu quero aplicar o PDCA. PDCA é muito legal. Eu quero aplicar o PDCA no meu trabalho. Só que aí, às vezes você quer um assunto de um jeito que o PDCA não cabe. Então, por isso que primeiro tem uma sequência lógica para fazer a pesquisa. Tá? Ela primeiro ela surge de uma indagação de um novo conhecimento sendo necessário, tá? E ele é necessário na ciência básica ou aplicada. E aí a gente pode dividir ela ainda em qualitativa ou quantitativa. A gente vai ver essas divisões aí mais para frente na aula de hoje também, tá? E dentro dessa pesquisa, o que que acontece? Existe a necessidade de ter uma aplicação deste conhecimento. Aí você fala assim, não, professor, mas tem um monte de teoria que fala sobre um monte de coisa, né? Meu trabalho vai ser teórico, ele vai falar só das coisas que já existem, tal, de outras coisas que os outros já escreveram. Tudo bem, mas essas coisas que os outros já escreveram, eles têm a ver com uma realidade, com o conhecimento daquilo que foi visto ali naquele contexto.
tá? Então não existe ciência para coisa que não vai ter em algum momento um conhecimento aplicado, tá? Então você pode surgir a sua dúvida de um conhecimento aplicado e aí fazer a pesquisa para descobrir a solução, ou ver uma coisa acontecendo e tentar descobrir qual que foi aquele desenvolvimento. Então tem esses dois caminhos aí nesse processo da ciência, tá? E a gente está nessa disciplina que chama metodologia científica. A metodologia científica, ela garante o quê? A autenticidade e o valor científico. Vocês já viram, gente, que nós, né, pessoas assim, que são mais esclarecidas, que leem, que já estudaram, e todas as pessoas, de modo geral, têm confiança em autoridades de saúde, para falar sobre saúde, em autoridades de economia para falar sobre economia. Você já repararam essa questão da autoridade? Daquela pessoa que garante aquela informação que ela está passando. Então, a metodologia científica, ela serve para quê? Exatamente para dar valor para aquilo que é falado. Então, aquela pessoa que está falando lá no Congresso de Saúde sobre os malefícios do uso, sei lá, do cigarro no longo prazo, tem uma pesquisa que foi feita ali com não sei quantas pessoas, não sei quanto tempo, que investigou, nananana, e chegou a essa conclusão, analisando tudo isso. Então, é um respaldo, tá? Se você segue a metodologia científica, você prova que você seguiu aquele protocolo ali. Então, você tem autoridade para falar aquela coisa, tá? Isso vai dar o quê? Confiabilidade naquilo que você está dizendo. E isso não importa se você está dizendo sobre uma realidade específica sua, do seu trabalho, do seu dia a dia ou de uma coisa que pode ser aplicada para todos os trabalhos de todo mundo em todas as empresas, tá? Então, sendo passível de generalização quando for o caso e verificação ao longo do tempo. Então, do mesmo jeito que você vai seguir uma receitinha ali para fazer o seu TCC, outra pessoa pode pegar essa receitinha e testar numa nova realidade, tá? Isso é a metodologia científica, ela mostra isso. E o método científico, ele é uma coisa que está dentro da metodologia científica, ele é uma parte da metodologia científica. Que a metodologia científica, ela garante por meio do quê? Do método científico, que traz respostas sobre os problemas da humanidade e tudo que está à sua volta, tá? Bem filosófico, né, gente? Disciplina de metodologia científica, geralmente ele é bem filosófico, a gente não vai ficar na filosofia aqui, não, tá? Filosofia parou por aí nessa primeira parte. Então, o que que é a metodologia científica para nós aqui? É o conjunto de métodos e técnicas utilizados na produção do conhecimento científico para ter respaldo e credibilidade. Então, ela visa o quê? Organizar a pesquisa. Então, olha só, gente. Metodologia serve para organizar a sua pesquisa. É o lugar no qual você vai falar o que vai fazer, o como vai fazer e o que você vai tirar dali, tá? Então, ela visa organizar a pesquisa, orientando o pesquisador na escolha das melhores estratégias de investigação, interpretação e sistematização dos dados, com a finalidade de alcançar resultados válidos, confiáveis e replicáveis. Ou seja, vamos falar o seguinte: existem várias formas, gente, de, por exemplo, medir uma sala. Não existe? Eu posso pegar, sei lá, o meu dedo e ir medindo, dedo a dedo, quantos dedos cabe nessa sala. Eu posso pegar uma trena e medir, né? Eu posso fazer uma conta matemática a partir disso. Então, existem vários o que métodos para fazer a mesma coisa. Todo mundo entende isso, gente? Só que tem um que é sempre melhor. Melhor porque vai dar um resultado mais certo com menos erros. Nesse exemplo pequenininho aí que eu dei para vocês, dá para ver. Se eu for medir com o meu dedo assim, eu vou falar, deu tantos dedos, mas o meu dedo é do tamanho do seu? Não é, então às vezes o seu dedo é maior que o meu, você vai medir, vai dar menos dedo. Então, como que vai ficar igual essa medida? Entendeu? Então, se eu usar uma medida padronizada,
todo mundo vai conseguir medir da mesma maneira, não é? Então, olha só, existem métodos diferentes para fazer a mesma coisa. Só que uma determinada coisa pode indicar um método melhor, tá? E isso a gente vê quando a gente vai mostrar aqui os métodos e os tipos de pesquisa que a gente tem, para vocês verem que tem a ver isso, senão você dificulta a sua vida, tá? Então, a metodologia científica aí tem a ver com a definição das técnicas para aquisição dos dados, a coleta de dados em si, tabular os dados que você pegou e analisar esses resultados. Isso é a pesquisa, gente. Isso tem a ver com aquilo que vocês vão ter que entregar no TCC, tá bom? Peguei algumas coisas aqui para a gente ver, né, que tem a ver esse método científico. Todo mundo já ouviu falar do Galileu Galilei, né, gente? Lá nas épocas antigas, suas lá da escola, tá? Ele foi um dos primeiros a usar o método científico com um experimento. Tipo assim, vou ver essas duas coisas aqui, usar desse jeito e ver o que que acontece, tá? Ele fala, né, diz a lenda, né, porque já tem uns 500 e tantos anos aí, 600 anos, que ele deixou cair duas bolas de diferentes pesos lá da Torre de Pisa, lá da Itália, para provar que a gravidade ia afetar os objetos da mesma forma, ou seja, independente do seu peso, tá? Então, com uma altura grande, que eles iam chegar ao quê? Ao mesmo tempo lá. E ele testou por meio de experimento prático aquilo que não era feito na época, em larga escala, por exemplo. Então, ele fez essa tentativa e ele chegou a uma conclusão. E ele testou com outras coisas e ele foi chegando às mesmas conclusões, tá? Então, ele usou o método científico para isso. Trazendo mais para a nossa realidade aqui. Todo mundo vivenciou a época da pandemia do Covid. Aí todo mundo tem casos sobre o Covid, sobre vacina de Covid, sobre isso, sobre aquilo. Mas falando sobre isso, nós usamos a vacina um tempo muito inferior do que ela seria disponibilizada de modo normal de um método científico. Só porque uma vacina normalmente leva o quê? De 5 a 10 anos para ser feita. Mas como o método de elaboração de uma vacina já era testado há um bom tempo, ele foi replicado com outro tipo de substância e pôde ser aprovado em tempo recorde aí para as pessoas utilizarem. Então, olha só, é uma curiosidade, mas para mostrar que o método foi essencial para o quê? Você replicar aquilo de forma mais o quê? Segura. Então, para a gente ver que na realidade da gente, o método está sempre aparecendo. Vamos pegar uma outra situação aí, gente. Todo mundo já viveu uma situação parecida, hein? Quem tem intolerância alimentar, quem, né, já fez uma viagem, qualquer coisa aí, ó. Todo mundo vai chegar aí numa história perto da cabeça, ó. Imagina a situação. Você comprou um shampoo novo, gente. Você percebe que surgiu mancha vermelha no seu corpo. Nenhuma comida nova, você não viajou, você não fez nada de diferente, só o shampoo. Aí você fica, nossa, eu usei shampoo, tô todo vermelho. Será que foi o shampoo? Aí você fica o quê, né? Alguns dias depois, você fala, ah, não vou usar esse shampoo então não, vou usar o shampoo antigo. Aí começa a usar o antigo de novo. Some as manchas. Aí eu sei, uai, engraçado, não tô com mancha mais. Vou usar esse shampoo novo de novo. Deixa eu ver se esse negócio tá me fazendo mal. Aí vai, usa de novo o shampoo, as manchas voltam. O que que você fala? Ah lá, é o shampoo. Eu testei, olha só, você fez um experimento com você mesmo, cobaia, né? Você virou e falou assim, vou experimentar. Fiz o negócio, tirei, pus e vi que é o negócio mesmo. Aí você foi no dermatologista, né, gente? E constata isso, realmente. Mas você já tinha o quê? Pela observação e fazendo um experimento, são dois métodos que você pode coletar os dados observação e experimento. A gente pode usar para coletar dados esses dois. Você percebeu? Podia ser por isso a sua alergia, tá? Então, o método científico, ele segue um formato e ele sempre vai ter alguma coisa que está inculcando ali e você vai achar uma alternativa para tirar dados dele ali para o quê? Ter o conhecimento, tá? Então, o método científico, ele segue esse padrãozinho que está aqui, ó. Existe uma pergunta, uma questão. No caso desse exemplo aqui, nós, qual que era a questão? O shampoo está causando as manchas? Olha só. Na área da saúde, gente, olha o tanto de pesquisa que não tem mais ou menos esse formato. Claro que aqui está muito simplificado, né?
Vamos pensar, né? Será que o cloridrato de não sei o que lá interfere no consumo, na absorção da substância tal no organismo? Olha só. Aí você vai testar, né? Um grupo de controle, outro grupo sem controle, para ver se está tendo o mesmo resultado ou não. Então, assim, na área da saúde, a gente tem uma noção de como as coisas acontecem. Aí chega para nós, a nossa realidade, a gente fica meio, ai meu Deus, o que que está acontecendo? Como que eu vou saber isso? Né? A gente fica mais perdido. Mas então vamos tentar achar essa lógica aqui, tá? Para nós também, na área mais social. Então, o método científico, ele tem essa questão. Primeiro, é uma pergunta, alguma coisa que te indaga. Mas será que é isso? Como que isso acontece? Quais são esses fatores que influenciam? Tá? Como que eu posso fazer isso de uma melhor forma? Então, assim, tem alguma coisa ali que você quer resolver. Aí você faça uma revisão bibliográfica. Gente, é engraçado, revisão bibliográfica, ela serve para você ver se alguém já pesquisou aquilo que você está querendo saber. Dá pra você entender mais daquele assunto. A gente faz isso o tempo todo. Gente, eu quero comprar um carro. Qual será que é o melhor carro para comprar, assim, assim, assado com uma família, não sei o que lá? Você começa a fazer o quê? Pesquisar. Aonde? No Google, negócio de carro. O que que é isso, gente? Isso é uma pesquisa bibliográfica. Sem saber, você está fazendo método científico. Você vai correr atrás de informação. Aí você vai formular uma hipótese também sobre isso. Você vai falar assim, não, então ó, eu acho que esse carro tipo sedã é melhor, esse carro tipo não sei o quê, nananã. Aí você vai testar. Então, assim, a gente usa essa dinâmica do método científico o tempo inteiro, tá? Vou explicar ela melhor aqui. Mas a gente não completa, às vezes, o método e a gente não escreve sobre ele, a gente só vive ele. Então, a gente tem uma dificuldade de enxergar isso na hora que tem que escrever. Né, gente? Não sei se vocês têm isso, não, né? Mas a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Pensa, o negócio tá tudo, nó, redondinho aí na cabeça, gente. Aí vai para escrever. É igual aqueles filmes do pessoal que tem que entregar o livro em não sei quanto tempo. Aí não sai da primeira linha. Mesmo que tá tudo na cabeça, o trem não vai. Então, gente, se vocês têm esse bloqueio, vai tirando o bloqueio, porque não tem necessidade, tá? O conselho que eu vou dando é o quê? Escreve ruim. Vai escrevendo ruim mesmo, escreve da sua cabeça, vai escrevendo do jeito que vem, que o negócio sai ali, uma hora de ver melhorando, tá? Pensa uma coisa, gente, a gente melhora o que está ruim, mas a gente não trabalha com o que não existe. Então tudo tem que partir de alguma coisa, tá? Pode falar, Tiago. Monografia. Existe alguma possibilidade de fazer tudo em alto? Se existe possibilidade de fazer o quê? Desculpa, eu não entendi. Tudo em alto. Tudo em? Em alto. Em áudio. Ah, tudo em áudio? Você fala sobre o trabalho para entregar? É, Uai, podemos ver. Eu não sei, assim, né? Existem as diretrizes do próprio MBA. Eu não sei. É uma coisa e vai conversar com o Rodrigo. Eu não sei, não. Pode ser que sim. verdade. Eu escrevo muito devagar. Uhum, Meu entendi. português é péssimo. E Uhum, usar a IA TDC não pode de uhum, jeito nenhum usar IA. entendi. É, Ou pode. aham. Nós temos um Pode ou formato. não pode usar IA. Aham. Nós vamos chegar nessa parte, tá, Tiago? Sobre a IA. A IA ela pode ser usada sim, mas a gente vai ver como ela pode ser usada para ajudar, tá? Agora, sobre fazer o trabalho no formato em áudio, é uma coisa que eu tenho que olhar com o Rodrigo, né? A gente tem as partes do trabalho que tem que ter. Normalmente ele é entregue em formato escrito, mas aí, né, cada caso pode ser avaliado e acho que pode ter essa adaptação sim, mas de qualquer maneira tem que entender toda a lógica assim do que tem que ter em cada parte, né? Mesmo que ela for falada. Então vamos lá. Primeiro, né, gente, você tem que ter um interesse, uma questão, uma observação. Você tem que ter esse know-how, tá, gente? Identificar
um fenômeno, um problema que desperta o interesse aí que precisa ser investigado, tá? Então, assim, a gente no trabalho da gente, vale aí que na verdade, eu até perguntei para vocês do projeto, vocês falam que sempre tudo é errado conforme planejado, né, gente? Então, assim, a gente sempre tem o quê? Aquela coisa. Não, mas por que que isso aconteceu, gente? Por que que esse negócio não dá certo? Por que que o prazo não foi cumprido? Por que que não sei o quê? A gente faz pergunta o tempo inteiro. Aí, na hora que chega a hora de fazer a pergunta para o trabalho do TCC, o troço empaca. Não precisa empacar, gente. Então, olha só, da sua observação, daquilo que te interessa, fala assim, mas por que que acontece isso dessa forma? Isso já é uma questão de pesquisa, tá? Então, vai pegar aquela área ali que te interessa. Depois vai fazer uma revisão bibliográfica, que é o quê? Você lê aquilo que as outras pessoas já escreveram sobre isso. Então, por exemplo, né, eu dei muitos, coloquei muitos exemplos sobre metodologia ágil em gestão de projetos aqui nessa disciplina, tá, gente? Para sempre seguir mais ou menos com o mesmo exemplo e a gente poder conversar sobre ele, e todo mundo entender assim, as várias partes, tá? Então vamos pegar esse exemplo aqui de uma vez, tá? É, você vai pegar lá tudo sobre metodologias ágeis em projetos. Aí você vai ver que ela pode ajudar na hora de fazer a gestão da qualidade, ela pode ajudar na hora de fazer o PDCA, né? Ou de uma gestão de equipes. Aí você vai ver ali todos os lugares onde ela está ajudando. Aí você vai ver os pontos fracos do uso dessa metodologia. Aí você vai ver, nananana. Então, entendeu? Você vai entendendo mais sobre aquele assunto. Aí você vai ficando tipo assim, ah, tá, entendi. Então, isso aqui acontece sempre na minha empresa, mas olha só, o certo seria fazer desse jeito. Ou então, ó, o fulano tá fazendo desse jeito aqui, eu não faço assim, será que é por isso que tá dando errado? Olha só. Então, você já vai despertando isso aí na sua cabeça, tá? A revisão bibliográfica, ela serve para isso, para você conhecer mais sobre aquele assunto, ver o que que as pessoas já falaram sobre aquilo. Depois você vai formular hipóteses, ó, já li isso, meu problema é esse. Então, olha só, eu tô achando que o meu problema, na verdade, não é a metodologia ágil em si, é a forma na qual o pessoal está implementando, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse o problema. Aí você vai investigar sobre isso daí mesmo e verificar se é, sabe? Aí você vai realizar o experimento. Ó, vou dar um treinamento dessa vez, bem explicado. Vamos ver se vai melhorar. Aí você vê se melhora. Aí você fala, dessa vez eu expliquei direitinho, todo mundo entendeu. O resultado ficou bem melhor do projeto. Ninguém perdeu o prazo, não sei o que lá. Entenderam, gente, mais ou menos a lógica? Então você consegue ir achando aqui um passo a passo nesse negócio. E aí você chega numa conclusão. Conclusão que, conclusão é que no meu trabalho o que estava faltando não era usar metodologia boa, era treinar o pessoal. Entendeu? Então, isso aí já dá um trabalho de conclusão de curso. Todo esse percurso aí que você fez, você usou metodologia, você trabalhou o tema, você leu sobre isso, e você chegou numa conclusão. Acabou, tá? Isso é o método científico. E aí, qualquer pessoa pode ver se acontece com ele também na empresa dele. Ah, eu também estou aplicando aqui metodologia ágil e também está dando problema, mas será que então meu negócio não é metodologia ágil? Às vezes é a forma como que está aplicando, tá? Então pode ser isso. E aí, gente, tem essa parte aqui pra gente falar antes do nosso intervalo, tá? Vai dar tempo, fé em Deus, hein, gente? Olha só. A pesquisa científica, ela tem várias classificações. Isso daí é separado desse jeito para quê, gente? Para ajudar tem uma tabela assim para você falar assim, ó, minha pesquisa, ela é aplicada. Eu estou descrevendo um fenômeno, então eu estou olhando uma coisa só, ela é qualitativa. Então eu vou usar o estudo de caso. Olha só, peguei uma coisa de cada casinha aqui, ó, tá? Ela é aplicada, descritiva, qualitativa, estudo de caso. Olha só, você tem que preencher essas caixinhas, gente. A metodologia, você precisa trabalhar nessas caixinhas aqui, ó. Descrever metodologia, fazer a sua metodologia da sua pesquisa é trafegar nessas caixinhas aqui, ó. Só isso. Aí tem que entender o que é cada uma dessas coisas. E elas têm a ver com o seu problema, tá? Por isso todo mundo fica descabelado com o negócio do problema, porque o problema é que define tudo isso aí que você vai fazer depois, tá? Então vamos ver aqui, ó. O
que é a natureza da pesquisa? Ela pode ser uma pesquisa básica ou aplicada. Pelo nome, a gente já tem uma ideia, né? O que é a pesquisa com natureza básica? O objetivo é o quê? Avançar o conhecimento teórico e científico sem aplicação imediata. Então, eu não estou precisando daquele problema urgente para resolver, mas eu quero entender mais sobre como isso acontece em determinado assunto, tá? Por exemplo, investigar como funciona determinado processo biológico ou estudar a relação entre variáveis psicológicas. Eu quero saber se eu aumento o salário aqui dos meus funcionários, o quanto que a produtividade deles aumenta no contexto dessa empresa tal, tá? Você está avaliando a natureza básica e pegou ela para aplicar, tá? Mas você pode tentar, assim, olhar o todo. Então, essas pesquisas de natureza básica, não necessariamente eu estou tentando resolver um problema, eu só quero saber como é que funciona. E ela é o quê? Normalmente mais exploratória, eu estou explorando. Então, muita gente não escreveu sobre isso. Eu estou tentando saber. Sabe aquelas pessoas que descobriram? Então, o Einstein fez a teoria da relatividade. Ele estava olhando o funcionamento das coisas de modo geral. Aí depois ele escreveu a teoria e falou: tem a ver com isso, isso e isso. E é aplicado até hoje em várias coisas. Tá? Então, ó, estudar o comportamento da partícula subatômica. Como que o átomo comporta impressão, início daquilo? Qual que é a utilidade disso agora? Eu não sei, mas eu quero saber o que que acontece. Aí depois a gente vê para que que é útil. Tá? Investigar como a memória humana armazena informações. Como que armazena? Tá? Aí você vai saber esse processo, como que é. Depois você vê uma utilidade para isso. Explorar a natureza da consciência. Então, a natureza básica, ela tem muito a ver com as ciências o quê? Naturais, área de saúde, área da física, da química. E a natureza aplicada tem mais a ver com a parte das ciências sociais aplicadas, tá? Das ciências exatas. Então, a natureza da pesquisa mais aplicada, ela visa o quê? Resolver problemas práticos ou testar teorias na prática. Ah, o fulano tá falando que esse negócio funciona desse jeito. Deixa eu ver. Vou testar aqui na minha empresa, sabe? Então, é muito prático. Por exemplo, desenvolver uma nova tecnologia, melhorar processos na indústria, criar novos medicamentos a partir do que foi falado que era bom para uma determinada situação. Então, é focada mais na aplicação de resultados para questões imediatas ou pragmáticas. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou desenvolver um novo tratamento para a doença, criar um novo produto que usa engenharia de materiais, melhorar o desempenho da empresa por meio de novos métodos de gestão. Então, melhorar o desempenho dos projetos que são entregues por meio de uma nova metodologia. Isso é o quê? Uma pesquisa de natureza aplicada. Não é uma natureza básica. Eu já estou pensando ela com um fim próprio, exatamente de uma coisa, tá? O objetivo, gente, essa parte do objetivo é muito engraçada, porque muito aluno confunde. Só que não precisa confundir. Olha só, você tem que ver o que que você está fazendo com aquilo. Tá? Se você está explorando as coisas. Ah, não estou com compromisso de resolver nada, não, sabe? Eu quero explorar, identificar problema, gerar hipótese. Será que isso tem a ver com aquilo? Sabe? Eu posso utilizar vários métodos que são o quê? Mais qualitativos. Toda vez que eu estou explorando uma coisa, eu estou pensando em coisas mais genéricas, coisas mais que não é específica. Então, claro que não vai ser uma pesquisa super específica. Então, uma pesquisa exploratória, eu vou entrevistar pessoas que conhecem daquele tema. Vou pegar pessoas que do mundo inteiro que entendem daquele tema em circunstâncias diferentes e vão colocá-las para conversar, fazer um grupo focal. Vou fazer um levantamento de dados qualitativos, do tipo observação, sabe? Sabe quando você vai visitar a casa de uma pessoa que você nunca foi? Aí você, tipo assim.
Você chega no lugar, você fica o quê? Explorando o ambiente. Você fala assim, vamos ver o que esse povo faz. Será que eles vão comer? Todo mundo comer? Reza antes, não reza antes. Sabe isso, gente? Essa exploratória. Você está vendo como que é o negócio. Então, por exemplo, estudar o impacto de nova tecnologia no comportamento dos jovens. Como o tema é novo, né? Então, por exemplo, vamos estudar o uso da inteligência artificial nos trabalhos de conclusão de curso de MBA, entendeu? Então, vamos ver como é que o povo está usando. Estou recriminando ninguém, eu quero ver. Está usando para quê? Usa para fazer o problema de pesquisa? Usa para desenvolver a pesquisa? Usa para ter ideia? Como que está usando? Entendeu? Então é uma coisa que vai evoluindo sempre. Eu vou pesquisar agora, daqui a alguns anos ou um ano já tem outras coisas acontecendo, tá? Então você identifica alguns padrões iniciais, depois você vai verificar com mais gente se isso acontece. Então a pesquisa exploratória, ela vem antes da pesquisa que vai ser o quê? Replicada para muita gente. Então normalmente ela é mais o quê? Qualitativa. A gente tem o tipo descritivo. Gente, o que que é uma descrição? Descrever as características de uma população ou fenômeno, tá? Então, eu quero descrever as características de uma empresa que trabalha com gestão de projetos utilizando a metodologia ágil. Você vai descrever como ela faz. Olha, eles fazem reuniões semanais, eles têm esse tipo de problema. Nananana. Você não está resolvendo problema nenhum para essa empresa, você não está aplicando nada lá. Você está simplesmente vendo como que isso acontece. Aí você pode fazer com levantamento, com censo, tá? Então, o censo, gente, Censo Brasil, a gente respondeu há pouco tempo atrás aí o censo, né? O que que é o censo? É uma pesquisa de levantamento com toda a população. Ela tem uma margem de erro menor. Então, ela visa o quê? Identificar o padrão geral, descrever a população brasileira. A população brasileira é tantos por cento gênero feminino, tantos masculino, tanto gênero que pode, né, e outra classificação, é tanta faixa etária, ganha tantos salários mínimos, faz uma descrição das coisas só. Tá? Então, realizar uma pesquisa sobre o perfil de consumidores de um produto, identificar a idade, a localização geográfica. A pesquisa não explica o porquê eles compram os produtos, só visa identificar como eles são. Tá? Então, como é a minha empresa, como a minha empresa trabalha, como ela utiliza esse método, como é feita a gestão de projetos da minha empresa, como a área financeira trabalha a gestão de projetos nessa empresa? É uma pesquisa o quê? Descritiva. É diferente da pesquisa explicativa. O que é uma pesquisa explicativa? Ela está buscando o quê? Causa e efeito. Então, ela aproxima mais daquelas pesquisas da área da saúde, que são as de experimento. Nós, nas ciências sociais, temos muita dificuldade, às vezes, de fazer o método de experimento. Porque tem várias coisas que são complicadas, né? Tem um programa, né? Um tempo atrás todo mundo falava dele, hoje em dia, como cada um, todo mundo existe muitos streaming, né? Ninguém fica assistindo muito, não. Acho que era no TLC ou na Discovery Home and Health, ou Discovery History, não sei, que era Undercover Boss, que é o chefe disfarçado. Alguém já ouviu falar nesse programa, gente? E ele era um experimento. Que você pegava o chefe e colocava ele numa função de operário, né? Que eram as empresas multinacionais, né? Alguém já viu esse programa, gente? Já, tudo planejado. Tem gente que fala que é vontade, né? Gente que fala que não é. Teve no Fantástico, é isso mesmo. É um programa, né, muito interessante, porque ele é um experimento, tá? Você vê, ele coloca uma pessoa em outra situação, ninguém sabe. E ali ele tem a observação dele sobre o que acontece no dia a dia, como que é, né? Então é um experimento. Ah, mas é muito difícil para a gente na área de ciências sociais fazer experimentos, né? Você vê nesse caso aí como é que é complicado. Então a gente tem o estudo de caso, análise de correlação. Então a gente usa muita estatística para explicar fenômenos.
tá? Então, para identificar causa e efeito, eu tenho que ter uma pesquisa explicativa. Então, vamos, por exemplo, ó, identificar ou investigar as causas do aumento de doença cardiovascular na população jovem. Vamos falar assim. Então, o objetivo é entender como a alimentação, o sedentarismo, a genética explica esse fenômeno. Então, você vai pegar várias variáveis e vai verificar. Essa variável aqui apareceu na maioria dos casos que teve o problema? Essa variável aqui apareceu? Tá? Então, essa incidência com que essas coisas vão aparecendo, estatisticamente, eu consigo comprovar que elas estão relacionadas, ou seja, quando eu tenho uma coisa, eu tenho uma outra. Esse tipo de pesquisa, a gente vê muito sendo divulgados resultados direto, né? A nova pesquisa chegou à conclusão de que quando você come não sei quantos porções de alimentos processados no dia, você tem não sei mais quantos anos, menos anos de vida. A qualidade de vida não sei quantos por cento inferior. Vocês já viram essas pesquisas? Todas essas são as pesquisas do quê? Explicativas, tá? Que aí chegam nessa conclusão, que dão esses números assim, tá? E tem a pesquisa que ela é mais o quê? Normativa. Que aí, tipo assim, não encaixou em nenhuma dessas, normativa. Que é um objetivo de quê? Estabelecer normas, padrões ou recomendar ações. São pesquisas que podem ajudar a diretrizes, tá? Então vamos pegar o PMBOK, por exemplo. O PMBOK, ele é produto de uma pesquisa normativa, que o objetivo dela era pegar as normas, padrões e ações que são recomendadas na gestão de projetos. E aí houve todo mundo que trabalha com gestão de projetos, né? Então faz um levantamento dessas informações e todas aquelas que são coincidentes com coisas positivas e coloca num guia para você fazer. Tá vendo? Então, o método é o quê? Estudo de caso, análise comparativa, elaboração de modelos. Tá? Então, um exemplo é desenvolver um conjunto de diretrizes aí para melhorar a gestão de recursos humanos das empresas. A gente tem muito esses manuais, manual de gestão de recursos humanos, manual de não sei o quê. Todos esses guias aí são o quê? Fruto de uma pesquisa cujo objetivo era ser normativo. As normas da BNT, tudo isso, tá? Então, tudo seguiu o método científico, tudo seguiu esse mesmo passo a passo. A pesquisa também pode dividir entre quantitativa e qualitativa, que é a forma de abordar o problema. Então, ela vai ter um objetivo, que pode ser qualquer um daqueles lá, e ela vai ser ou quantitativa, ou qualitativa, ou uma mistura das duas coisas. Tá? Então, olha só, o que que é uma pesquisa quantitativa? A quantidade importa. Então, a pesquisa quantitativa, ela busca medir e quantificar os fenômenos usando dados numéricos. O foco é analisar a relação entre as variáveis e os resultados são gráfico, tabela, estatística. Ela é mais objetiva e permite a generalização. Tipo, eu fiz essa pesquisa no Brasil. Como é no outro país? Eu posso pegar exatamente as mesmas coisas que eu pesquisei e olhar em outro país para ver se o resultado é o mesmo. Tá? Então, o objetivo é medir e quantificar fenômenos, testar hipóteses. Tá? Eu faço isso por meio de questionário. Então, questionário é pouca gente que responde, gente? Não. Questionário é muita gente que responde, porque a quantidade de informações coletadas são importantes. Então, a pesquisa Ibope, para saber na época de eleição. Ela é uma pesquisa o quê? Quantitativa. Ela é uma pesquisa de opinião quantitativa, tá? Então é feito por levantamento ou experimento controlado, tá? Então os dados são analisados por meio de ferramentas estatísticas e são quantificados. É totalmente diferente da pesquisa qualitativa, que aí ela é uma pesquisa muito mais utilizada nos TCCs normalmente, porque as pessoas optam por ficarem mais próximas da realidade delas. E o ficar mais próximo da realidade talvez seja o quê? Verificar o contexto da empresa que você trabalha. O Rodrigo mencionou comigo que existem várias pessoas, né, que estão fazendo MBA que são da mesma empresa.
E aí cada uma dessas pessoas vai ter que fazer um TCC. Mas todas essas pessoas, todos vocês que trabalham na mesma empresa, podem ter como objeto de estudo a mesma empresa dentro de um estudo de caso. E cada um avaliar uma coisa específica dentro desta empresa, tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela busca entender com mais profundidade, descrevendo características. Então, ela costuma ser uma pesquisa muito o quê? Descritiva. Então, ela busca explicar pouco e descrever mais como é que acontece. O foco é as pessoas atribuírem experiências, sentimentos e percepções. Ela é mais subjetiva, envolve pesquisas, o quê? Entrevista, a pessoa fala aquele monte de coisa, aí você vai identificar coisas que ela falou muitas vezes, coisas que ela deu mais ênfase, sabe? Você identifica padrões ali, então você vai explorar e compreender fenômenos, atitudes, opiniões, comportamentos. Você tem a entrevista em profundidade, que é um método que você pode usar, grupo focal, observação participante, análise de conteúdo. Todos esses métodos aqui, nós vamos ter uma aula para falar deles, tá, gente? Então, estou só citando aqui, mas cada um deles faz uma coisa. E a análise, ela é interpretativa e busca compreender significados dentro de uma lógica ali. Então, não precisa ser igual a qualquer outra empresa, não. Eu estou falando como é ali. E ali naquela realidade, ó, o que está escrito no manual não deu certo, não. Por causa disso, disso e disso. Que o fulano falou aquilo, o outro fulano falou aquilo outro. Entendeu? Isso é o resultado da pesquisa qualitativa de estudo de caso. Aí eu deixei uma tabela aí para vocês, tá, gente? Que tem mais ou menos um resumo aí do que seria a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Por quê? Essa divisão entre qualitativa e quantitativa, ela vem logo depois que a gente define o problema de pesquisa e o objetivo. Então, se o seu objetivo é ser uma pesquisa explicativa, automaticamente eu estou o quê? Tentando verificar a relação de uma variável com a outra. Se eu estou tentando verificar uma variável com a outra, eu não posso pesquisar uma vez só, num lugar só. Porque aí eu não vou chegar em conclusão nenhuma. Eu vou chegar à conclusão que naquela vez específica deu isso. Mas isso quer dizer o quê? Nada, quer dizer que daquela vez deu isso. Então, é uma pesquisa que, de cara, se eu quero relacionar uma variável com a outra, eu já preciso de uma quantidade. Então, ela já é uma pesquisa quantitativa. Do mesmo modo que se eu escolho uma pesquisa na minha empresa, nananã, ela já é um estudo de caso. Eu vou estudar aquele caso, percebe que ele não generaliza. Então, se a gente começa a entender essas coisas, a gente já entende a divisão aí do tipo de pesquisa que a gente vai fazer. E aí fica muito mais fácil escrever o trabalho depois de conclusão de curso, tá? Então, ó, uma pesquisa quantitativa, ela tem o objetivo de medir e quantificar fenômenos e essas relações. Tipos de dados, geralmente o quê? Numérico. Eu vou medir o tanto disso, o tanto daquilo. Tanto de vezes isso, tanto de vezes daquilo. O valor disso, o número daquilo, tá? Pode ser grandeza diferente, mas eu sempre vou avaliar o quê? Relações. Se é positiva a relação, se ela é negativa, ou seja, inversa, tá? Os métodos, questionar, levantamento, experimento, análise estatística dos dados. Se eu quero medir, eu tenho que tirar a estatística, nem que seja estatística descritiva, para falar a quantidade disso, quantidade daquilo, tá? O resultado é sempre o quê? Número, tabela, gráfico. E o exemplo é pesquisa sobre satisfação dos clientes, tá? Aí você vai pegar a pesquisa de satisfação do cliente. Quantos por cento está satisfeito? Quantos por cento não está satisfeito? Com o que não está satisfeito? Não, 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 tá? Aí dá as opções lá. O que que você não gostou? Aí ela coloca, tantos por cento não gostou disso, tantos por cento não gostou daquilo. Tá lá uma pesquisa mais fechada. A pesquisa qualitativa, por outro lado, ela não é fechada. Ela é mais o quê? Aberta. Então, eu quero compreender significados, experiências, situações.
tá? Eu uso dados não numéricos. Eu posso pegar todos os documentos daquela empresa, eu posso pegar tudo que aquela pessoa falou, tá? Então eu faço entrevista, observação, eu vejo como está funcionando. Então, por exemplo, a pessoa fala que tem muita dificuldade em obedecer os procedimentos da empresa, porque fica tudo errado, não sei o que lá, nananã, e você observa, tá? Você vai fazer observação. Aí você vai ver que a pessoa nunca segue aquilo que está escrito. Ela nunca leu, nunca teve um treinamento. Você fala, realmente, ela nunca usa, mas ela também não sabe usar, nunca foi treinada. Aí você começa a observar várias coisas ali, tá? Então, é uma análise o quê? Interpretativa. Então, o fulano falou tal coisa, aí você fala, se ele está falando tal coisa, tem relação com não sei o quê, nananana. E esse não sei o quê, nananana, você já vai ter consciência, porque você fez o quê? Uma pesquisa bibliográfica antes. Aí você sabe, por exemplo, que o problema das empresas estourarem o orçamento geralmente é o quê? Um cronograma mal feito, não sei o que lá, porque já escreveram sobre isso, tá bom? Aí você só tá vendo se ali no seu caso é isso mesmo, ou não. O que acontece, tá, gente? Que os estudos quantitativos, eles mostram o geral. E nem sempre o caso específico encaixa no geral. Por isso que eu não posso generalizar o específico também. Tá? Descrição detalhada e compreensão profunda aí dos resultados. E é uma entrevista, por exemplo, para entender o sentimento do consumidor sobre um produto. Então, prova, por favor, esse picolé. Agora, fala para mim o que que você sente quando você provou esse picolé. Tá? Você achou que ele tá na temperatura? A pessoa fala. Umas falam, vão falar que tá bom, que não sei o que lá, outras vão falar que tá azedo, outra vai falar que tá não sei o que. Aí você vai pegar esse tanto de percepção, entendeu? E avaliar, assim, que as pessoas, né, ficaram mais focadas na aparência. Isso aqui, então, você vai tirar ali aquela sua percepção. Tá bom, gente? Então, tem essas diferenças. E por último, tem os procedimentos técnicos, que servem para quê? Para você pegar esses dados. Você não tem um problema que você quer entender melhor e você vai pesquisar ali na realidade? Esse pesquisar ali na realidade, você vai pegar essas informações de algum jeito. Naquele exemplo do shampoo lá, você fez um experimento. Você fez uma pesquisa experimental. Falou assim, eu vou ver que vou trocar o shampoo para avaliar. Tá, mas pode ser que na sua empresa lá não seja um experimento, seja uma pesquisa documental. Então, você vai analisar todos os documentos sobre aquele assunto da sua empresa, tal, 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 e ver o que está faltando, ver o que não tem, ver o que todo mundo fala que tem e não tem. Sabe? Então, assim, você normalmente usa mais de um procedimento técnico desses aqui. Então, tem a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, o estudo de caso, a pesquisação, pesquisa experimental, pesquisa participante, e aí pode ser observação participante também, pesquisa ex post facto, ou seja, depois que a coisa já aconteceu. Então, logo que teve a pandemia da Covid-19, muitos estudos logo depois começaram o quê? A ver o impacto da Covid tá? Então, assim, ó, o que que a Covid impactou em as pessoas terminarem os cursos de graduação, nas notas das pessoas do ensino médio, das doenças, não sei o que lá, da convivência. Não teve um monte de pesquisa dessa, gente? Tudo isso foi pesquisa o quê? Ex post facto. Depois que aconteceu o negócio, você analisa qual que foi o efeito. Então, são pesquisas que, assim, são procedimentos que a gente vê as pesquisas sendo divulgadas o tempo inteiro, mas a gente não para pensar, ah, o procedimento foi esse, o procedimento foi aquele. Mas esses procedimentos, eles ajudam o quê? A gente pegar as informações que a gente precisa. Lembra que eu falei para vocês que você, para comprar um carro, você vai ter que conhecer melhor sobre as necessidades desse carro? A gente não faz isso, gente, quando a gente quer comprar alguma coisa? Então a gente faz o quê? Uma pesquisa o quê? Bibliográfica sobre aquilo. Você vai ler tudo sobre aquele carro, você vai ler tudo sobre aquelas coisas. Sabe? Então a gente sempre está usando isso daí, tá? Então a escolha desse instrumento de coleta de dados, os procedimentos técnicos de análise, eles são determinantes para o sucesso da pesquisa. É o como você vai obter esses dados, tá? Então você precisa entender tal coisa. Como você vai entender isso? Olhando.
ou participando junto com a pessoa, fazendo um experimento, tá? Esse é o como. Uma escolha errada pode comprometer os resultados e a credibilidade também daquilo que você fez. Então, que eu falei que no método científico a gente tem o quê? Uma técnica correspondente ao problema que você pretende sanar, tá? Então é isso aí que é a coisa. A gente vai ter uma aula só para isso, tá, gente? Qual que é a aula? Dia 20 do 2, tá? Me lembra isso aqui, vou voltar com essa figura, hein, gente? Nessa aula, a gente vai explicar todas essas técnicas aqui. Hoje eu tô só explicando para vocês no contexto geral, tá? E tá chegando que eu já tô de olho no horário aqui, né, gente? Vocês têm. Então vocês me matam, né? Tem um horário aqui de intervalo. Não é isso? Tem intervalo agora, gente? Perto das 8 horas? Sim ou não, gente? Cada Boa professor noite, faz um professora. horário, professora. Cada professor faz o horário? A gente decide? É, É mais isso ou que eu ia menos perto mencionar. das 8, é. Então tá bom, deixa eu falar com vocês. Nós temos atividade para fazer agora. Vocês preferem dar uma pausa e voltar fazendo atividade ou fazer atividade e depois ir para pausa? Eu acho melhor parar pra gente jantar e depois a gente faz atividade. A gente janta, que não seja o quê? Uma coisa pesada. Toma um café depois, né? 8 horas da noite. Eu sei que é duro, mas assim, a gente precisa. Vou dar uns 20 minutinhos pra você aí, gente. 8h20 a gente volta, pode ser então? Beleza. Vou salvar essa primeira parte da aula aqui então, tá bom, gente? Até mais então. Até.